Quero abrir nossa conversa de hoje aqui no Humanamente, lembrando uma das cenas mais bonitas do filme Amor. Amor é um filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2013, lá atrás, e que tem ali na pauta o envelhecimento. Um filme que é belíssimo, em que uma de suas cenas mais bonitas se dá num diálogo entre filha e pai. Nesse diálogo belíssimo, a filha tenta convencer o pai de que o melhor caminho para lidar com uma mãe que está sofrendo com uma doença degenerativa seria internar esta mãe. E aí, o pai não aceita. E neste diálogo belíssimo fala sobre o amor e o cuidado e sobre a possibilidade de tomar uma decisão ainda na velhice. Neste diálogo fica clara a perplexidade dos filhos diante da finitude dos pais. Humanamente, um programa da Band News FM que é feito em parceria com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, hoje vai lidar com este tema, o envelhecimento, encarado sob a ótica das suas reais capacidades e incapacidades, e também da perplexidade de quem lida com elas. Para isso, nós contamos sempre aqui com as mais assentadas análises do psiquiatra Daniel Barros. Oi, Dani. Oi, Ellen. Estamos aqui numa sequência, né? Fizemos alguns programas recentemente sobre envelhecimento, sobre demências, e essa é uma questão que tem pautado aí um pouco os nossos programas, porque a população envelhece, né? A população brasileira vem envelhecendo, a população mundial, enfim, em vários lugares, mas no Brasil particularmente isso tem sido marcante e traz desafios, o envelhecimento traz desafios de várias ordens sociais, econômicos, mas também mentais e, por que não dizer, psicológicos e psiquiátricos. Então é algo que a gente precisa discutir e a gente precisa observar por vários pontos de vista. Hoje a gente vai trazer um bastante interessante, que é dessa capacidade versus incapacidade, o que ele pode decidir, o que não pode, como é que a gente pode diferenciar, né, quem consegue e quem não consegue tomar uma decisão esclarecida, uma decisão lúcida ainda, apesar da sua idade. Pois é, e para nos ajudar aí nesta observação, está conosco o médico psiquiatra forense do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, Tiago Fernando da Silva. Oi, Tiago, obrigada por ajudar aqui a gente nesse desafio. Oi, Ellen, oi, Daniel, oi, ouvintes. É um prazer falar sobre esse assunto tão relevante, como o Daniel colocou, né, com o envelhecimento da população. A gente vê que cada vez mais esse assunto vai ser debatido, e eu acho muito interessante esse trecho desse filme que você trouxe, né, um filme belíssimo, e é um filme desconcertador, né, eu acho que ele suscita uma série de reflexões na gente, eu acho que vai ser uma conversa bem proveitosa da gente. Sem dúvida. E aí, quando a gente pensou em fazer isso humanamente, né, eu e o Daniel conversamos aqui, eu imediatamente lembrei de um artigo da minha colega Eliane Brum, que é lá de 2013, quando esse filme saiu, né, O Amor, mas aí na mesma leva tinha saído muitos filmes que estavam tratando do envelhecimento. O artigo chama Esses Filhos Perplexos Diante da Velhice dos Pais. E o artigo falava justamente dessa realidade, né, porque o envelhecer, a gente falou aqui, o Daniel lembrou, né? A gente vem numa pegada aqui falando sobre como envelhecer saudável, como prevenir demências, como chegar na velhice de uma boa maneira, mas acontece que nós, filhos, começamos a lidar com isso, assim, nós ficamos perplexos com a finitude e, em geral, sob o argumento de que, ai, não, mas o meu pai e a minha mãe estão ficando gagás, eu preciso fazer uma intervenção. E quando nos vemos num lugar de filhos meio atabalhoados, sem saber como ajudar, ou quando acabamos atrapalhando mais ainda esse processo. Todo envelhecer vem acompanhado de uma senilidade ou não, Tiago? Vou começar com essa pergunta bem beabá mesmo aqui. Você vê que é um programa de autoajuda, né, Tiago? A gente está querendo lidar com as nossas próprias angústias, mas que são as angústias também, tenho certeza, de boa parte dos nossos ouvintes que estão enfrentando esse envelhecimento dos pais ou dos esposos e esposas, né, assim, dos companheiros.
Essa é uma boa pergunta mesmo. E acho que esse é um ponto muito interessante da história mundial, porque a gente nunca viveu tanto. Acho que nenhum momento da história da humanidade, com os avanços da medicina, com os cuidados, a gente nunca viveu tanto. Então, todas essas dúvidas, né, esses questionamentos bioéticos que surgem, são relativamente recentes. Inclusive, a gente não tem resposta para muitas dessas questões. Um outro fato também, o desenvolvimento da bioética, é da segunda metade do século XX. Então, quando a gente vê literatura especializada nesse assunto, também são discussões recentes, né? E a gente fica muito feliz de cada vez mais pessoas pensarem sobre essa situação. Então, respondendo a sua pergunta, né, era muito comum uma visão no passado de que, não, é normal com o envelhecimento, a pessoa vai perdendo as suas capacidades, a pessoa vai deixando de ser capaz de tomar as suas decisões. E o que muitos dados da literatura mostram é que existe um envelhecimento saudável. Então, não é todo mundo que tem um processo de envelhecimento que vai perder suas capacidades. Boa parte dos indivíduos com envelhecimento vai ter um envelhecimento normal. É normal que a gente perca um pouco de memória, é normal que a gente perca um pouco de função pulmonar. Então, o nosso organismo como um todo ele vai se adaptando a essas situações. E é interessante porque esse é um assunto muito discutido até com psiquiatras, até nessa interface, né? O que acontece muitas vezes realmente é a presença de algum quadro psiquiátrico, é a presença de algum quadro neurodegenerativo que pode impactar esse processo de tomada de decisões, de escolhas, por exemplo, como você comentou, de quadros demenciais. A gente sabe que existe uma proporção, uma tendência matemática, conforme a gente vai envelhecendo, além de outros fatores de risco, o próprio envelhecimento, a própria quantidade de anos vai somando um risco maior da gente, por exemplo, apresentar um quadro demencial. Mas também eu queria deixar muito frisado que mesmo para quadros demenciais, não são todos os quadros demenciais que prejudicam um processo de tomada de decisões. E a gente sempre, quando fala de decisão, a gente está perguntando, mas para quê? Para qual decisão que está sendo perguntada, em qual momento, qual que é a complexidade dessa decisão, qual que é a gravidade do quadro. Por exemplo, quadros demenciais leves, de uma maneira geral, não impactam em processos de tomada de decisão, né? E é muito comum da gente ver esse tipo de discussão, por exemplo, nos processos de interdição, de curatela, que a pessoa automaticamente recebe um diagnóstico desses, e no passado, né, eu acho que até retomando um pouco da minha trajetória, né, da minha época de estudante de medicina, tinha muito uma visão, não, a partir do momento de uma certa idade, ou a partir do momento que tem um diagnóstico demencial, a pessoa automaticamente não tem capacidade. E isso tem sido muito questionado cientificamente por estudos, né, de atenção, memória, funcionamento executivo, que a gente consegue demonstrar a presença realmente de uma incapacidade ou não. E eu acho que o que está muito por trás disso também é um preconceito, um etarismo. Eu acho que tem um contexto social muito grande que a sociedade encarou as pessoas, os idosos, de uma determinada maneira, e isso vem sendo questionado muito nesses últimos anos. Eu gosto muito de fazer analogias, Tiago, com o envelhecimento físico, né? Eu acho que ajuda a gente a pensar um pouco e ilustrar. E me ocorreu aqui, enquanto você falava, uma analogia, vamos ver se ela se sustenta conforme eu vou falando aqui, vamos ver se faz sentido. Porque é o que você falou, né? Conforme a gente envelhece, algumas capacidades vão mudando. A sua força não é mais a mesma, o seu raciocínio não é mais o mesmo. Mas se a gente fizer uma analogia com a força das pernas, por exemplo, você vai vendo que o idoso ele pode envelhecer bem e praticamente ali você não vê diferença na capacidade dele andar, mas não é raro você ver o idoso tendo que andar um pouco mais devagar, tendo que esperar um pouquinho mais, mas conseguindo fazer. Ele não tem um impedimento para andar. Então, talvez, né, ele tenha um raciocínio mais devagar, um pensamento um pouco mais lento, mas consegue raciocinar, consegue decidir. Agora, tem idoso que vai precisar de ajuda para andar. Ele vai precisar, talvez, de uma bengala, um andador, e aí chega um momento que ele não consegue mais andar. Aquele idoso envelheceu dessa maneira, não conseguiu mais andar. Mais ou menos a mesma coisa, né? Talvez a gente possa perceber que alguns idosos vão ficando mais lentos, mas a maioria consegue tomar suas decisões. Alguns vão precisar de ajuda e alguns poucos já não vão mais conseguir decidir. E aí alguém vai ter que decidir por eles, igual alguém vai empurrar um idoso na cadeira de roda, né? Acho que
terminei de falar que acho que tem sentido essa analogia, né? Sim. E aí a gente ainda pensa outra coisa, né, Tiago, que você estava falando. Bom, depende da decisão. Uma coisa é o sujeito decidir se ele vai ou não mudar de médico. Outra coisa é ele decidir se vai ou não vender a casa, ou se ele vai ou não aceitar uma cirurgia. É a mesma coisa, né? Uma coisa é o idoso andar no plano, outra coisa é ele andar numa ladeira, outra coisa é ele subir uma escada. Às vezes ele tem capacidade de andar numa reta por muito tempo, mas não consegue subir uma escada. Né? Também as capacidades mudam e aí você vai ter que avaliar caso a caso o que está sendo discutido, né? Qual decisão que está sendo colocada em pauta. Exato, porque não existe uma capacidade global, né? A gente tem que sempre fazer a pergunta, e a gente muitas vezes como psiquiatra forense, por exemplo, uma situação muito comum, né? Por exemplo, pensando em capacidade de consentir ao tratamento, são de equipes médicas. Então, o ortopedista, o clínico, o cirurgião, que está propondo uma determinada intervenção, e diante da recusa de um determinado paciente, muitas vezes eles acionam os psiquiatras para saber se aquela pessoa tem capacidade de tomar aquela decisão. É isso que o Daniel falou, né? Decisões mais simples, de uma maneira geral, o nosso limiar, né, de aceitação ou não, de avaliação dessa capacidade é muito diferente de uma situação muito mais complexa, né? Então, imagina, por exemplo, um paciente que está internado e que está questionando, por exemplo, a coleta de um determinado exame de sangue. É muito diferente, por exemplo, de um paciente internado por uma insuficiência hepática e que está se recusando a receber um transplante hepático e que se ele não receber esse transplante, ele vai morrer. Então, os valores envolvidos são muito diferentes. Então, realmente, precisa de uma avaliação muito cuidadosa. E era muito interessante porque, no passado, a partir da recusa do paciente, então o médico está propondo um determinado procedimento, uma determinada intervenção, e o paciente recusa essa intervenção, ele era automaticamente considerado incapaz. E é uma coisa que hoje, sob a ótica da autonomia do paciente, né, do direito da gente de decidir livremente sobre o nosso corpo, não faz nenhum sentido, é uma afronta. Eu acho que com o desenvolvimento, né, da bioética, de todas essas decisões, e amparadas no nosso ordenamento jurídico, em todas as normativas bioéticas ao redor do mundo, a questão da autonomia é muito importante. A autonomia é um fator central que nos torna humanos. A nossa capacidade de tomar decisões na nossa vida é o que dá sentido para a nossa vida. Ô, Tiago, num destes programas que eu e o Daniel estamos trazendo aqui nos últimos tempos, falando sobre o envelhecimento, nós trouxemos dados do Instituto Locomotiva muito interessantes, que eu brinquei, eu resumidamente brinquei com a seguinte figura de linguagem. Eu disse assim, olha, gente, lamento informar, mas a dona Benta morreu. Porque ninguém mais quer ser a vovozinha fazendo tricô e cuidando de netinho. Cada vez mais as pessoas estão envelhecendo e reivindicando com esse envelhecimento a sua autonomia, a sua independência, ou seja, eu quero morar sozinho até quando der. Eu não quero cuidar de netos, eu quero namorar, eu quero trabalhar, ou eu quero curtir a minha aposentadoria viajando e tendo essa aposentadoria para mim, não para ajudar os meus filhos e os meus netos. E não está um pouco aí também o cerne de muitas das discussões hoje em dia sobre o envelhecimento? Quer dizer, muito do incômodo que se gera entre gerações, quando a gente começa a discutir assim, acho que o papai não está bem, acho que a gente precisa intervir, porque, enfim, o papai está com uma namorada que é 40 anos mais jovem do que ele. Gente, está na cara que ele está sendo explorado, não está vendo. Então começa aí um pouco da discussão. Exato, né? Eu acho que qual que é um bom motivo, uma boa justificativa para a gente e os ouvintes estarmos discutindo esse assunto, né? Por dois motivos. Primeiro, a gente tem uma questão muito grande que a gente quer proteger os pacientes capazes de tomarem suas escolhas, de tomarem escolhas sobre suas vidas, mesmo que haja discordância das pessoas ao redor. Então, nesses exemplos de filhos, de familiares, de outras pessoas próximas, pessoas que são capazes têm absoluto direito de tomarem decisões sobre a sua vida, sobre o seu tratamento, de expor-se na vida da maneira como elas acharem melhor. E a gente também, na outra ponta, a gente quer proteger os pacientes incapazes de consequências de escolhas tomadas sem uma capacidade mental adequada. E aí vem, né, aquela questão da figura do psiquiatra, né? Eu acho que é importante que eu posso adiantar para vocês, de uma maneira geral, a maioria dos transtornos psiquiátricos
não prejudica capacidades de tomadas de decisão. Isso é muito importante. Ou seja, quando a gente fala que há um prejuízo, são quadros psiquiátricos mais graves, são situações específicas. A maior parte dos quadros psiquiátricos, um paciente que está deprimido, um paciente que está ansioso, um paciente que tem um quadro de toque, um transtorno obsessivo compulsivo, ele retém essas capacidades de tomada de decisão. Então, esse já é um ponto, né? A gente assumir que todos os pacientes psiquiátricos têm uma capacidade prejudicada é um estigma muito grande, é um preconceito em relação desses pacientes. E a gente, como sociedade, está cada vez mais avançando de uma maneira muito benéfica, muito bonita nesse sentido, realmente. Existem, sim, situações nas quais a gente se preocupa. Então, por exemplo, um quadro demencial grave, um paciente que tem um quadro psicótico, uma esquizofrenia muito grave, uma dificuldade muito grande de ajuizar a realidade, de interpretar os dados da realidade. Aí, realmente, ele pode se colocar em situações de risco, ele pode ser explorado, mas a gente vê que, de uma maneira geral, não é a maior parte das situações, né? Até de uma maneira meio contraintuitiva que a população acaba acreditando. Então, a gente está nesses polos, né? De querer proteger as pessoas capazes e de querer proteger as pessoas incapazes. Isso é amplamente assegurado por nosso ordenamento jurídico, pelo Código de Ética Médica. O Código de Ética Médica, por exemplo, é muito claro ao colocar que é vedado, é proibido ao médico, por exemplo, fazer qualquer intervenção, fazer qualquer procedimento sem o consentimento expresso do paciente. Só existe uma situação que é no risco iminente de morte. Então, há uma situação que tem um risco iminente de morte, realmente são situações mais dramáticas que nem há tempo de decidir, de colher uma assinatura, de fazer um processo de consentimento informado, mas essa é a única exceção de um risco iminente de morte. Agora, Tiago, você deu alguns exemplos, né, de transtornos mentais que, em geral, não privam a pessoa da capacidade, né, de decidir, depressão, toque, enfim, né, de forma geral. Claro que sempre cada caso é um caso. Agora, quando a gente fala do envelhecimento e a gente pensa nas demências, e aí a gente pensa na demência de Alzheimer, porque é a mais prevalente, mas tem outros tipos de demência vascular, que também é bastante comum, a mista, enfim. A gente, neste caso, está falando de uma doença, de um diagnóstico, que de fato vai reduzindo a capacidade de raciocínio da pessoa, né? O de memória, o de atenção, o vocabulário e o próprio discernimento, ele vai ser atacado por essa doença. É como sei lá, alguém... Estamos voltando para a analogia do idoso, ele não está só perdendo força muscular, ele já está tendo ali pequenos AVCs, pequenos derrames que estão, de fato, interferindo com a força. Mesmo assim, nem sempre o sujeito vai estar incapaz, né? Porque é isso, ele pode estar ali, ter perdido um pouco a força da perna, mas com uma bengala consegue andar e consegue se locomover sozinho. Às vezes ele perdeu a capacidade de raciocínios maiores e mais complexos, mas o dia a dia ou o geral, ele consegue decidir, né? Exato, e aí é muito importante da gente fazer uma avaliação detalhada de quais funções cognitivas que estão afetadas, a extensão desses déficits, como que o prejuízo desses déficits impacta esse processo de tomada de decisão. Então, um exemplo muito comum que eu vou trazer para vocês é um idoso que acabou de ser diagnosticado com um quadro demencial, e é um quadro demencial leve. E ele vira para o médico e ele fala, olha, eu gostaria muito de fazer uma diretiva antecipada de vontade, ou seja, um documento no qual eu vou registrar as minhas preferências em relação do tratamento para serem tomadas lá na frente, quando a minha doença tiver progredido e eu não mais tiver capacidade de fazer essas escolhas. E olha que interessante, né? Eu acho que essa é uma saída muito importante e que dá muita autonomia para os pacientes, porque a partir do momento que a gente tem um diagnóstico de um quadro demencial, né, a medicina tem uma questão de prognóstico, a gente consegue saber mais ou menos como que aquele quadro vai evoluir e eventualmente realmente vai privar essa capacidade de tomada de decisão. Então a gente está se antecipando para saber quando eu tiver acamado, que eu tiver num quadro terminal, por exemplo, eu gostaria de morrer em casa, eu acho que eu não gostaria de morrer no hospital. Poxa, eu acho que se tiver uma insuficiência respiratória, eu gostaria que fosse controlada com remédios. Eu não gostaria de ser
entubado, até porque os dados da literatura mostram que um paciente com quadro demencial grave, se for entubado, se for submetido à hemodiálise, não tem uma perspectiva de cura. A chance desse paciente morrer dentro de um ambiente hospitalar, longe de familiares, acaba sendo muito grande. E aí é uma outra coisa que eu estou falando em relação de valores. Uma das coisas que a gente mais utiliza hoje, que é a medicina baseada em valores, é quais valores que são importantes para esse paciente. Porque para muitos pacientes ele pode falar, ele pode virar e falar, não, eu acho que eu gostaria de ser levado para o hospital. Também é importante da gente também não supor, baseado na nossa subjetividade, nos nossos valores, aquilo que gostaria de ser feito, mas de realmente ter um processo de tomada de decisão compartilhada e explicar de forma clara para o paciente. Eu acho que tem uma questão muito importante. Na nossa vida, a gente só consegue tomar decisões se a gente tiver informações adequadas. Então, se a gente tiver todas as informações. Então, aquelas questões do passado, né? Eu, durante a minha graduação médica, já ouvi, por exemplo, de médicos, mas se eu for explicar para o paciente todas as complicações que podem acontecer durante essa cirurgia, ninguém mais vai querer fazer essa cirurgia. E sim, talvez não, talvez muito menos pessoas queiram fazer essa cirurgia, porque a gente só pode tomar decisões, por exemplo, especificamente em relação a decisões médicas, quando a gente sabe dos riscos envolvidos. Não tem como, não é mais aceitável na nossa sociedade que a gente vá sendo submetido a procedimentos sem ao menos saber os riscos que aquilo pode incorrer. Isso quando não escondia o próprio diagnóstico, né, Tiago? Identifiquei Alzheimer aqui, mas não vou falar para o paciente, vou contar só para a família. Quer dizer, isso ainda tem médicos que acham que é assim que funciona, mas não tem mais sentido, né? Não se sustenta mais uma visão tão paternalista nesse sentido, né? E tem uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, uma decisão recente, de 2018, né, do ministro Salomão, que é muito clara nesse sentido. Eu acho que e a decisão dele, o voto dele é uma aula sobre essa questão do consentimento, sobre essa questão do dever de informar. Todos os médicos têm o dever de informar sobre tudo aquilo que está sendo feito, sobre qualquer medicação que está sendo prescrita. Medicina é uma prática de incertezas. A gente tem vários estudos, a gente tem mais ou menos uma noção de como que esse tratamento pode evoluir, e eu estou falando de coisas simples, de uma simples dipirona até um procedimento cirúrgico complexo. Então, qualquer intervenção, qualquer procedimento, obrigatoriamente tem que ter um processo de tomada de decisão compartilhada. Mas e naqueles casos que realmente é um quadro demencial grave? A família tem que ser informada, e a família, a grande questão que eu estou trazendo para vocês é que o médico não pode decidir sozinho. Mas é um paciente que não tem família, não tem absolutamente ninguém. Tem que acionar o Ministério Público, o Estado brasileiro precisa intervir nessas situações de maior vulnerabilidade, ou seja, o médico não tem que decidir sozinho, né? Então, é só aquela situação que eu falei de um risco iminente. Então, o médico está de plantão no pronto-socorro, acabou de chegar o paciente, foi atropelado, não tem nenhuma informação, o paciente está morrendo e o médico precisa tomar decisões. Mas aí é uma situação que realmente a nossa Constituição fala que o direito à vida é uma coisa muito sagrada na nossa Constituição. Então, realmente, o médico vai tomar decisões para realmente resguardar aquela vida. Mas qualquer outra situação, esse processo de tomada de decisão tem que ser feito. E só uma última coisa, consentimento informado, esclarecido, não é assinar papel. Eu acho que muitos médicos têm uma questão de um fetiche por papel, né? Dá para o paciente aquele papel com aquele monte de termos herméticos e jargões, fala, não, assina aqui. E aí o paciente assina sem ao menos saber o que ele está assinando, e depois o médico pode argumentar, não, mas ele assinou. A gente assinar papéis sem a gente saber do que a gente está assinando, isso também não tem validade. Então, isso é muito importante. O processo de tomada da decisão não é só uma assinatura de um papel, mas realmente ler aquele termo junto com o paciente, explicar para o paciente o que significa, usando uma linguagem clara, usando uma linguagem que o paciente possa entender, para realmente a gente poder dar autonomia para esse paciente, inclusive, depois de ler o termo, ele falar, muito obrigado, doutor, mas eu não gostaria de fazer esse procedimento. Então, acho que isso é muito, muito importante.
Tiago, você trouxe um dado muito importante aqui, e como a gente está falando para ouvintes de diferentes camadas sociais, diferentes perfis, eu quero reforçar aqui sobre as últimas informações que tu trouxeste. Você falou sobre a importância de ser claro quando a gente tem um diagnóstico para um paciente. Hoje, em qualquer rede, na pública, na privada, quando um paciente começa a ser percebido, diagnosticado com uma demência, ele consegue já é possível para a medicina você começar a ter uma perspectiva de quanto aquilo vai evoluindo e, com isso, ser claro com esse paciente? Que nem o Daniel comentou, né? Cada caso é um caso, mas de uma maneira geral, a gente tem sim uma noção, né? Tem essa questão do prognóstico. Então, a gente tem dados da literatura de acompanhar muitos pacientes com o mesmo diagnóstico e a gente consegue saber mais ou menos como que vai ser a evolução daquela doença. E aí, de uma maneira geral, por exemplo, dos quadros demenciais, a gente sabe que não tem cura e a gente sabe que sempre vão evoluir com uma piora. Então, por exemplo, todas as medicações que são utilizadas para quadros demenciais nesse momento, aprovadas, claro que tem outras medicações em estudo, mas são medicações para controle de sintomas. Não existe nenhuma medicação que vai realmente remitir esses sintomas. Inclusive, a nossa expectativa é que nos próximos anos a gente possa ter aquelas medicações que são chamadas de modificadoras de doença, né? De efetivamente da gente poder ter uma cura da doença, mas infelizmente nesse momento a gente não tem. Então são medicações para dar uma qualidade de vida, para retardar a progressão desses déficits, mas de uma maneira geral para os diferentes quadros demenciais, a gente sabe como que aquilo vai evoluir. E aí essa é uma questão de tempo muito importante. Primeiro, tem um estresse emocional muito grande no paciente, na família. Então, tem uma questão de, que o Daniel falou, né? Não vamos falar o diagnóstico para ele, vamos esperar um pouco mais. Só que o grande problema disso é que, conforme o tempo vai passando, os sintomas, os déficits, eles vão progredindo. Então, a gente também fica numa balança um pouco difícil, né? Numa decisão um pouco difícil de o quanto que esperar, porque se a gente esperar muito, pode ser que no momento que a gente for comunicar para esse paciente, ele já não seja mais capaz de absorver a maior parte das informações. Eu sei que é difícil de dar regras gerais, né, porque cada caso é um caso, mas de uma maneira geral a gente sempre tenta o quanto antes fazer essa comunicação. E é um processo de comunicação diagnóstica, existe um jeito certo de dar essas notícias, existe uma técnica para dar essas notícias. Então, isso é muito importante. Existe o jeito como a gente, por exemplo, a gente não dá alguns exemplos simples, a gente nunca vai dar uma dessas notícias no corredor do hospital, em pé, a gente vai escolher um lugar calmo, tranquilo, a gente vai se preparar para dar essa informação. Então, existe técnica, existe um jeito certo de comunicar essa notícia, porque a gente sabe que isso tem um impacto muito grande, mas é que a gente vê que os benefícios dessa comunicação são muito grandes. Agora eu queria dificultar a vida do Tiago aqui. Tá muito tranquilo o papo, eu vou colocar aqui um pouco de dificuldade, porque a gente se enveredou pelo caminho aqui da discussão da demência, que acho que uma discussão importante e complexa que a gente tem que ter, à medida que a população envelhece, mais pessoas vão desenvolver a demência, mas precisamos lembrar o seguinte, não é a maioria das pessoas que vai ter demência. Muitos idosos, vai ter mais pessoas com o quadro demencial, mas vai ter mais gente idosa do que antes, né? E minha pergunta é, com a perda normal de capacidades em geral do nosso organismo, inclusive de raciocínio, de capacidade de abstração, de antever consequências futuras, estou falando de um idoso sem doença, né? O próprio envelhecimento pode levar a uma redução na capacidade de consentir, à medida, então, que a família precisa intervir. Fazendo uma analogia que eu sei que o pessoal que estuda envelhecimento não gosta muito, mas ela acaba sendo muito didática para o ouvinte, vamos pensar uma pessoa, não uma criança, mas um jovem ali, antes dos 18, que com 16, 15, a gente sabe que a pessoa é lúcida, é capaz, não tem nenhuma doença, mas ela precisa ali, até legalmente, de uma ajuda para decidir, mesmo sem doença nenhuma. Isso acontece na outra ponta, com o envelhecimento normal, a pessoa começa a precisar de uma ajuda, embora não esteja incapaz?
Acho que essa é uma pergunta bem interessante, Daniel, né? Eu acho que não necessariamente vai ter um prejuízo da capacidade de consentir, mas eu acho que o processo de comunicação e de avaliação vai ser diferente. Vai precisar ser uma conversa mais longa, vai precisar, sim, muitas vezes de auxílio de familiares para entender a situação. Vai ser um cuidado muito especial em relação da linguagem, que essa é uma outra coisa fundamental e que os médicos muitas vezes acabam negligenciando. É muito fácil para os médicos se esconderem, né, atrás dos jargões, atrás de termos médicos incompreensíveis e muitas vezes para disfarçar uma angústia deles, né, naquele processo. Então, o próprio envelhecimento normal, eu pensaria mais uma questão de velocidade. Vai ser um pouco mais demorado esse processo de consentimento, vai ser um pouco mais demorado, talvez precise mais de uma entrevista, mais de uma consulta, talvez precise de um cuidado especial, talvez precise de outras ferramentas, por exemplo, utilizar recursos multimídia. Eu acho que isso é muito legal. Hoje em dia a gente consegue, né, materiais e mostrar no celular, no tablet para o paciente, até de uma maneira gráfica, o que é aquele procedimento, o que é aquela doença pode incorrer, mas eu acho E o papel que, então, mais proativo da família, provavelmente, também, né, exato. Tiago? Mais presente. Uma coisa é um senhor de um pouco menos dos seus 50 anos, como eu, ir no médico sozinho e tomar decisão. Uma coisa é meu pai, que já está com mais de 70, ir no médico sozinho e tomar sua decisão. Ok, ele pode, ele está capaz, mas talvez a presença um pouco mais proativa da família vai ficando mais importante, né? E acho que mais relevante. Com certeza, com certeza. E esse suporte emocional em todas essas fases do tratamento, né? Até inclusive, por exemplo, se acontecer um efeito adverso. A gente sabe que existem efeitos adversos de intervenções, de medicamentos, mas eu acho que uma questão de manter uma comunicação, e eu acho que os médicos manterem uma honestidade com o paciente é fundamental. E eu acho que até uma honestidade em relação de incertezas. Eu acho que a medicina ela se assenta muito numa área de intersecção entre as ciências humanas e as ciências naturais, aquela brincadeira, né, de medicina não ser uma ciência exata, e não é e nunca vai ser. Ela tem uma origem diferente. Então a gente trabalha muito com probabilidades. Então acho que deixar isso claro para o paciente, muitos médicos têm uma resistência, mas a minha experiência é de que mostrar para o paciente que existem sim incertezas, mas de que existem maior probabilidade para essa situação do que para outra, e mais do que isso, independente do que acontecer, o médico vai estar do seu lado. Eu vou estar do seu lado, te acompanhando, cuidando. Eu acho que a grande questão de comunicação é muito importante, porque também uma outra, eu tinha comentado, né, do julgamento do Superior Tribunal de Justiça, um fenômeno comum que a gente está vendo e que está sendo muito forte nos Estados Unidos e vai cada vez ser mais forte aqui no Brasil, são processos contra médicos abordando justamente essa questão do consentimento. Ou seja, o médico não explicou para mim as consequências que isso poderia ter, o médico não teve um processo de tomada de decisão compartilhada e agora eu estou aqui com esse efeito adverso. E aí o risco do médico ser processado nas diversas esferas, né? Na esfera civil, na esfera criminal, na esfera administrativa, nos conselhos de medicina. Então esse foi um fenômeno muito grande nos Estados Unidos e foi um fenômeno interessante porque começou muito na oncologia, por exemplo, com efeitos adversos de quimioterápicos. Então, os pacientes viravam e falavam, poxa, mas o oncologista não me falou que poderia acontecer esse efeito colateral com a quimioterapia, e se eu soubesse, eu não teria feito essa quimioterapia. Então, eu acho muito importante da gente pensar, né, a gente como sociedade, e sinceramente eu acho que isso é uma coisa ótima, porque eu acho que a gente como sociedade está caminhando cada vez mais por uma questão de responsabilidade de todas essas pessoas envolvidas. Eu acho que é um direito fundamental da gente de realmente de tomar decisões sobre as nossas vidas, e os médicos ainda possuem um poder muito grande, tem um poder de coerção muito grande. E é uma coerção muitas vezes sutil, é omitir determinadas informações, é você jogar a luz somente dos efeitos benéficos, e aí eu acho que realmente a gente pode se colocar numa situação mais difícil. Então, a sociedade, de uma maneira geral, eu acho que a lei caminha, né, com esses valores da sociedade, no sentido de proteção, e no sentido realmente não de criar uma sociedade
de processos, uma sociedade beligerante, mas uma sociedade no qual a autonomia dos pacientes seja respeitada. Humanamente, hoje falou sobre o envelhecimento, sobre a ótica da autonomia, da capacidade, da incapacidade. Comigo e com o Daniel Barros, esteve por aqui um médico, psiquiatra forense do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, Tiago Fernando da Silva. Tiago, obrigada aqui pelos esclarecimentos. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite. Daniel, obrigada mais uma vez por esse papo. Envelhecendo com maturidade e aprendendo juntos com os nossos convidados a cada semana, né, Ellen? Sempre, sempre. Você, ouvinte da Band News FM, ó, você tem toda a autonomia aqui para compartilhar, para mandar esse episódio aqui para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus pais, para os seus companheiros, porque a gente, além do dial da Band News FM, tá também em todos os tocadores de podcast e no nosso canal do YouTube. Então você pode ir lá, clica, ouve mais uma vez e compartilha. Na semana que vem a gente tem um novo encontro marcado por aqui. Até lá!